Queremos agradecer a presença dos visitantes nesta noite. Vamos ficar felizes com o Senhor, diga amém. Amém. Em especial Kennedy, Thales, Daniel, e mais alguém que eu não estou falando o nome, seja bem-vindo ao nosso texto. Abra a palavra do Senhor em Hebreus, capítulo 9, versículo 11. Xerinha também está aqui, seja bem-vindo ao nosso texto, amém? Esqueci, vou colocar o nome dela aqui, seja bem-vindo. Se tiver mais alguém que eu não recebi o nome, seja bem-vindo, amém? Hebreus capítulo 9, versículo 11 a 14. O tema da pregação de hoje é comunhão, serviço e viver em Cristo. Amém? Amém. Comunhão, serviço e viver em Cristo. Hebreus capítulo 9, versículo 11 a 14. Já vou ler mesmo sentados, pode ficar sentados. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, para o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue. Entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Versículo 13. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparcida sobre os imundos o santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificar as vossas consciências das obras mortas para servir ao Deus vivo. Amém. Repita comigo assim: Cristo purifica a nossa consciência de obras mortas para servirmos o Deus vivo. Essa é a afirmação da palavra para ser estabelecida essa noite. Esse Cristo maravilhoso que purifica a nossa consciência, nossos desígnios, diante das obras que são mortas, para servirmos o Deus vivo. Traz consciência para as obras mortas, para servirmos o Deus vivo. Amém. Feche meus olhos. Senhor Deus e Pai, nós queremos mais uma vez falar com o Senhor, nos usa como instrumento nesta noite, para que possamos ser cheios do Teu Espírito Santo, ser cheios da Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, na velha aliança, ou seja, no Velho Testamento, só existia uma tribo que era responsável pelo sacerdócio. Essa tribo era a tribo de Arão e seus filhos, tribo de Levi. Na velha aliança, só quem poderia apresentar os pecados diante de Deus, do povo de Israel, eram os sacerdotes. Era a família de Arão, que foi desempenhada para apresentar a expiação pelos pecados do povo de Israel. Deus incumbiu essa tribo, através de Arão e seus filhos, para ministrar no tabernáculo. E naquela época, somente esses sacerdotes poderiam ir diante do tabernáculo, apresentar os problemas, as petições diante de Deus. Mas tudo que se expressa no Velho Testamento são figuras e sombras das coisas celestes, das coisas de Deus. Na verdade, todo o Velho Testamento ele é uma prefiguração das coisas de Deus que veio a se expressar no Novo Testamento. E quando nós olhamos hoje para a Nova Aliança, nós temos a convicção de que esse tabernáculo, que o passado, o sacerdote ministrava, é a igreja do Senhor. O tabernáculo ele representa hoje a igreja do Senhor, o corpo de Cristo, que é representado pelos salvos, por aqueles que têm fé em Jesus, aqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador. Então, na verdade, com essa nova aliança, Jesus passou a ser o nosso sumo sacerdote.
e nós passamos a ser sacerdotes. Na nova aliança hoje, qualquer pessoa que crê em Cristo como seu único Salvador, ele tem acesso direto ao Pai. Não há necessidade mais de você buscar um tabernáculo terreno para adentrar na presença de Deus. Hoje, o simples fato de você exercer a sua fé em Deus, exercer a sua fé em Cristo, você tem acesso imediato ao Senhor. Amém? Glória a Deus por isso. E isso é uma dádiva. Isso é um presente. Porque você imagina no passado, você tem que reportar a um sacerdote para que ele pudesse entrar no templo e apresentar as suas petições. Mas hoje é diferente. O seu cantinho onde você está, você pode adentrar a presença de Deus. Você pode ter acesso a esse Deus maravilhoso aonde você estiver. Bem, na verdade, existem duas linhas de cooperação para o serviço de Deus. Hoje vamos falar sobre o serviço de Deus. Vamos falar sobre a vida em Deus e Cristo. Existem duas linhas. Primeiro, na época, eram os reis. Antigamente tinha os reis. Os reis eram responsáveis pelo governo, pela administração. Você veja bem que no domingo passado eu preguei sobre o rei Josafá, sim ou não? Ele era um rei escolhido por Deus, que teve as suas atitudes coerentes com a vontade de Deus, e foi um homem tremendamente usado em certas guerras. Sim ou não? Não foi assim? Nós pregamos no domingo passado. Então, os reis que eram constituídos no passado, eles eram designados para governo e administrar as coisas de Deus. Os sacerdotes eram responsáveis para levar as pessoas na presença de Deus. Com a vida de Cristo e a sua ressurreição, e o Novo Testamento retrata isso, Cristo hoje é o nosso sumo sacerdote. Ele é o nosso advogado perante o Pai. Ele é o intermediador entre nós e o Pai. Todas as coisas nós chegamos em Deus através de Cristo. É por isso que nós usamos muitas vezes em nome de Jesus Cristo, né? Não é assim que nós fazemos? Por quê? Porque Ele é o intermediador. Ele é o nosso advogado. Amém? Então Ele é o nosso sumo sacerdote. E na verdade, hoje nós somos feitos, aqueles que creem em Jesus, nós somos feitos sacerdote real. Nós tomamos posse do sacerdócio real de Deus. Então nós participamos desse sacerdócio. Quando você vem na igreja de Cristo, você participa do sacerdócio. Porque você pode hoje, tem liberdade de ministrar na presença de Deus. Você pode ministrar, você deve ministrar. Então, na verdade, isso é muito importante nós sabermos, porque Deus constituiu também, claro que constituiu os seus sacerdotes, os seus profetas, mas não é necessário mais você depender de alguém para entrar na presença de Deus, amém? Amém? Você mesmo pode entrar em oração, em petição, você pode entrar em adoração, você mesmo, né? Porque o Jesus maravilhoso que nós seguimos já fez todo o trabalho, o véu já foi rasgado, né? Hoje já não tem mais separação entre o átrio, entre o lugar santo e santíssimo, porque nós temos acesso a isso. Nós temos acesso a qualquer hora, a qualquer momento. Então, na verdade, o que vem a ser consagração? Hoje nós vamos falar sobre serviço. A consagração é tornar-se separado para executar o ministério. Todos aqueles que são chamados são consagrados. Consagrados para quê? Para ser separado, para executar o ministério perante Deus. Quando você aceita Jesus como seu Salvador, você já é consagrado a Deus. Para quê? Para uma missão, para um ministério. Deus te levantou das trevas para a luz para que você tivesse uma missão, um propósito. Essa missão, esse propósito está dentro do ministério que é de Deus. Nós não temos ministério
ministério. O ministério pertence a quem? A Deus e a sua igreja. Glória a Deus. Em Cristo Jesus. Consagração também quer dizer vir de mãos vazias para receber algo. Diga assim, vir de mãos vazias para receber algo. Receber algo. Você vai ver aqui, engraçado, o sacerdote, ele tem que ter mãos vazias para receber e tem que ter também para receber e para dar. Por que é vir mãos vazias para receber algo? Porque o sacerdote, ele, muitas vezes, ele tem que se esvaziar de si mesmo, para que ele possa receber a suprema vontade de Deus. Amém. Para que ele possa entender qual é a vontade plena de Deus na vida dele. E eu repito agora, que todos nós somos sacerdotes do Senhor. Amém. Não adianta você fugir dessa responsabilidade. No momento que você recebe Jesus como seu Salvador, você passa a ser sacerdote de Deus. Você passa a ser separado. Você passa a ser consagrado para uma missão. E qual é a tua missão? O que Deus tem te chamado? O que Deus tem te comissionado na face da terra? Para fazer o quê? Nesta noite você vai orar a Deus, vai interceder a Deus, e Deus vai trazer uma resposta da sua vida, naquilo que Ele quer te usar, naquilo que Ele quer fazer por você. Amém? Amém. Nós somos sacerdotes, que é representante do Senhor no cumprimento do propósito aqui na terra. Deus tem o seu propósito aqui na terra, e Ele usa você e a mim para cumprir esse propósito. Então é muito sério. É muito sério você servir a Cristo. É muito sério você servir a Deus. Por quê? Porque os propósitos de Deus aqui na face da terra, Ele vai contar com você e comigo. Ele não vai contar só com os pastores, Ele não vai contar só com os diáconos, Ele não vai contar só com os presbíteros, Ele vai contar com você e comigo. Amém? Fale para o teu irmão assim: Deus conta com você. Cada um de nós foi ungido, separado, para exercer um sacerdócio. Cada um tem um sacerdócio. Às vezes um foi chamado para interceder, uns foi chamado para adorar, uns foram chamados para ministrar, para ensinar, outros foi chamado para pastorear, uns foi chamado para ensinar o trabalho de mestrado. Todos nós fomos chamados. Não existe ninguém que frequenta o corpo de Cristo que não tem algo específico na sua vida. Existe a vontade ampla de Deus, que é pregar todo o Evangelho a toda criatura. Existe também a vontade específica para cada um de nós. O que Deus tem te levantado especificamente? Na verdade, Deus, Ele não aceita desculpas. Deus não vai aceitar desculpas sua e minha para dizer que nós não podemos fazer algo de Deus por algum motivo. Deus, Ele te deu a vida para você frutificar. Ele te deu a vida para você passar para frente o que você tem recebido. E o que você tem recebido? A luz de Cristo. E a luz de Cristo tem que ser passada para frente. Se você recebeu a salvação, é necessário se passe que você passe essa salvação para outras pessoas. Se você recebeu um dom, é necessário que você passe e ministre, que você instrua esses dons para outras pessoas. E na verdade, nós não vamos ter nenhuma desculpa diante de Deus e chegar e dizer que nós não tivemos tempo, que nós não tivemos isso, que nós fazemos aquilo. Amém? E temos que ter algo para oferecer para Deus. O chegar de mãos vazias a Deus é porque nós já temos algo para alguém. O sacerdócio, ele nos requer que chegamos diante de Deus com as mãos cheias. Cheias de quê? De experiência com Cristo. Quanto mais eu tenho experiência com Cristo, mais eu posso chegar diante de Deus com mãos cheias. Amém? E para nós consagrarmos e separarmos para o ministério que Deus tem nos chamado,
nós temos que ter um tipo de viver. E qual é o tipo de viver que nós temos que ter? Primeira coisa, lá no Velho Testamento, em Levítico capítulo 9, versículo 2, fala que os sacerdotes se entregavam à oferta pelo pecado. Eu falei isso aqui anteriormente no início da pregação. Os sacerdotes iam diante de Deus tabernáculo e entregavam o holocausto, o sacrifício para perdão do pecado. Hoje, não é necessário mais o sacrifício por sangue, mas o sangue que foi derramado na cruz do Calvário, esse sangue nós devemos apresentar como oferta pelos nossos pecados. Você entende isso? Quando nós chegamos diante de Deus como sacerdote, nós temos que ter a consciência que o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, esse sangue me purifica de toda iniquidade, de todo mal. Não é necessário mais matar nenhum animal mais, mas é necessário ter conhecimento, é necessário ter consciência que o sangue derramado naquela cruz é o sangue que perdoa pecados. A segunda coisa, que antigamente eles ofereciam holocausto dos animais. Hoje nós somos constrangidos pelo amor de Cristo. Segunda coisa, o sangue de Jesus perdoa nossos pecados. Maravilhoso. Não, você não tem mais acusação. Não há mais acusação para aqueles que servem Jesus. Não há mais acusação. Não há mais o que se falar em passado para aqueles que servem Jesus. Amém, igreja? Amém? Porque o sangue me purifica as minhas imperfeições, os meus fracassos, as minhas dificuldades, os meus erros. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. O diabo não pode acusar mais. Ninguém pode acusar mais você. Você está livre. Aleluia. Glória a Deus. A segunda coisa, que antigamente o povo entregava o melhor animal, o primeiro animal para ser sacrificado. Hoje não. Nós somos constrangidos pelo amor de Cristo. O amor de Cristo, ele me constrange a amá-lo. Qual tipo de constrangimento? Que eu amo Deus por aquilo que Ele fez por mim. Eu amo o Senhor por aquilo que Ele morreu por mim. Eu amo Jesus porque Ele me perdoa. Eu amo Jesus porque Ele me capacita a ser vitorioso. Eu amo Jesus por isso. Então o amor dele me constrange. A experiência que Ele teve na cruz do Calvário me constrange a amá-lo. Independentemente daquilo que Ele faz por mim, porque Ele já fez. A vitória já foi conquistada, meu irmão. Ele já fez. Há 2000 anos atrás Ele já fez. Então, eu tenho que chegar diante de Deus com as minhas mãos cheias. Cheias de quê, irmão? De experiência com Cristo. De experimentar o amor dele, de experimentar o carinho que ele tem por mim, de experimentar que ele é meu Deus, que Jesus faz parte de mim, de experimentar que esse Jesus é maravilhoso. Então eu chego diante do Pai com Cristo dentro de mim. Você entende isso, meu irmão? Ah, se eu pudesse colocar isso na sua cabeça. Ah, se eu pudesse colocar, abrir tua mente e colocar dentro, mas eu não posso. Eu não posso. Eu quero fazer de você um vencedor, mas eu não consigo. Mas Deus consegue fazer um vencedor de você nessa noite, se você entender isso. Amém, aleluia. Eu faço em nome do Senhor. Como que eu experimento Cristo? Primeiro, quando eu leio a palavra de Deus, gasto tempo com ela. Ler a palavra de Deus e gastar tempo com ela, eu experimento Cristo. Eu te convido a experimentar Cristo na palavra de Deus. Muitas pessoas hoje não lêem Bíblia, não têm tempo de ler, querem servir um Deus sem consultar o seu manual. Como que eu posso ter uma coisa e conhecer algo que eu
quero saber de Deus está na Bíblia, meu irmão. Ouvir a palavra de Deus, ter comunhão com ela. Separar, ter comunhão, buscar. Desfrutar desse Jesus, desfrutar desse Deus maravilhoso. Ter ricas experiências com Cristo. Isso é o nosso viver. Veja bem aqui, presta atenção. Nós não podemos ser carentes de experiência com Cristo. Diga assim, nós não podemos ser carentes de experiências com Cristo. Sabe por que as pessoas estão vazias hoje? Porque não têm experiência com Jesus. Sabe por que as pessoas não podem passar nada para ninguém? Porque estão carentes de Jesus. Sabe por que elas não conseguem romper? Porque não contém Jesus. Sabe desse Jesus, mas não experimenta, não desfruta desse Cristo que é maravilhoso. Quando você passar a experimentar isso, meu irmão, eu te garanto que você vai ser outra vida, você vai ter outra pessoa. As pessoas não vão te reconhecer mais. As pessoas não vão te reconhecer mais. O grande problema do ser humano é porque pessoas não estão sabendo desfrutar esse Cristo maravilhoso. As pessoas estão carentes de experiência. Quando nós chamamos você para participar de uma campanha, é que nós queremos que você tenha experiência com Jesus. Quando nós chamamos você para participar de uma oração, é que nós queremos que você tenha experiência com Cristo. Quando nós chamamos você para uma campanha, para um encontro, quando nós chamamos você para um trabalho, é porque nós queremos que você tenha experiência com Jesus. Na verdade, nós não podemos reter aquilo que ganhamos. Temos que continuamente ofertar. Então, se você ganhou hoje alguma coisa de Deus, amanhã você tem que ofertar. Se você tocou na presença de Deus hoje, amanhã você tem que passar essa presença de Deus para outras pessoas. Isso é o trabalho de sacerdócio. É o trabalho do homem de Deus, da mulher de Deus. Nós não podemos canalizar as bênçãos de Deus. Meu irmão, nós vemos hoje tantas pessoas paradas no mundo espiritual. Se os pastores ficam tristes de ver essas pessoas inertes, paradas, você imagina Deus Todo-Poderoso. Não há tempo mais para parar. Não há tempo mais para ficar calado, quieto em casa. Não há tempo mais de cruzar os braços. Não há tempo mais. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Não há tempo mais de perdermos nosso tempo demais com o trabalho. Não há tempo demais de ficar perdendo tempo com tantas coisas. Não há tempo mais de estar perdendo tempo, às vezes, com coisas que não são essenciais na nossa vida. Uma coisa eu quero, que em qualquer momento Jesus está voltando, e só vão subir aqueles que estão salvos em Cristo Jesus. Só vão subir aqueles que estão com vida em Deus. Só vão subir com aqueles que são fiéis. Não se engane, meu irmão. Não se engane. Os últimos tempos estão chegando. O mundo está no caos. Não é o Brasil, é o mundo está no caos. O que você esperar da sua vida mais para você estar diante de um Deus maravilhoso desse? Um Deus que vai levar para você para as alturas, um Deus que vai levar para você para o céu, um Deus que você vai viver eternamente. Perdemos e é ter vida eterna, meu irmão. E o maior presente nosso é a vida eterna. Aqui tudo é passageiro, aqui tudo é vaidade. Salomão já falou, tudo é vaidade, meu irmão. Tudo é vaidade aqui, tudo vai ficar. Somente você vai sair daqui e eu. Glória a Deus. Os prédios, as construções, tudo vai ficar para o anticristo. Tudo vai ficar para o anticristo, meu irmão. Não vai ficar nada aqui não. Só nós vamos subir para onde nosso Deus. Isso vai ser feito em breve. Sabe por quê? Deus não vai permitir que seu povo sofra mais daquilo que está sofrendo. Glória a Deus. Deus não vai permitir que o seu povo
seja provado além daquilo que seja o limite deles. Amém. Glória a Deus. E está chegando ao fim. Aproveite, abrace, ame, gaste com as pessoas tempo, visite, aproveite, tenha lazer, tenha alegria, porque nós estamos nos últimos dias. Claro que tudo isso com sinceridade, tudo isso com visão de Deus, tudo isso com missão de Deus, com responsabilidade, tudo isso visando Deus. Amém. Faça o que você tem que fazer. Mas nós estamos nos últimos dias. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, diz assim: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Fazer a obra de Deus é uma gratidão de Deus para conosco. É uma honra associarmos com Deus para ser usado. É uma honra. Exercer o ministério para Deus é uma honra. Porque Deus nos escolhe e somos honrados por isso. Exercer o ministério não é desprezo. Exercer o ministério no sacerdócio é honra. Diga assim: exercer o ministério na igreja do Senhor é honra. Se você está sendo usado é porque você é honrado diante de Deus. Se você está fugindo, não é honra nenhuma, é desprezo. Fala para o teu irmão assim: irmão, não foge não. Depois que Deus te lasca, meu irmão, é difícil faltar, viu? É difícil, viu? Pula, mas vai cair na mão dele, viu? Uma coisa importante no sacerdócio são as vestimentas. Isso era muito importante no Velho Testamento. A vestimenta é a glória e a beleza de um homem. A glória é o próprio Deus. E a beleza é a manifestação de Deus. Porque assim, a glória é o próprio Deus. E a beleza é a manifestação de Deus. Irmão, às vezes você pode achar ruim a pessoa andar bem arrumada. Mas você pensa na época do Velho Testamento, como é que o sacerdote andava? Hein? Como é que ele andava, hein? Como é que eram as vestes sacerdotais do Velho Testamento? Era maravilhoso. Sabe por quê? Porque Deus tem o melhor para o ser humano. Deus tem o melhor para você. Deus escolhe o melhor. O tabernáculo foi feito, dado por Moisés, tudo dentro de uma perfeição. Porque Deus é perfeito. Amém? Hoje, representa as vestimentas, está em Apocalipse capítulo 19, versículo 8, representa os atos de justiça dos santos. As vestes do sacerdote do Velho Testamento representava as virtudes, representava a virtude humana. E hoje as vestes representam para nós a justiça que Deus requer de nós. Nós fomos chamados para fazer justiça. Fomos chamados para inserir justiça. Fomos chamados para abençoar a justiça. Fomos chamados para ser sinceros e retos naquilo que Deus nos chama. Amém. Aleluia. Amém, irmãos? Na verdade, nós temos virtudes como ser humano. Várias virtudes. Mas quando nós saturamos essa virtude de Deus, essa virtude passa a ser uma virtude elevada. O ser humano, ele ama. Mas o amar do ser humano é um amor vazio diante da misericórdia de Deus. Mas se eu pego o amor humano e coloco o amor de Deus, esse amor vai ser saturado de tal forma que esse amor passa a ser muito mais elevado do que o amor humano. É por isso que nós temos que entender que nós temos que ser cingidos para essa luta. Sacerdote. Todos nós fomos chamados para ser sacerdote. E todos nós temos a responsabilidade de exercer
exercermos uma missão diante de Deus. Amém? Outra coisa importante sobre a questão do sacerdócio é que todo sacerdote é um intercessor. Diga assim, todo sacerdote. Todo homem e mulher de Deus é um intercessor. Na verdade, as nossas orações deveriam ser, preste bem atenção, deveriam ser, antes que nós pedimos, antes que nós peticionamos, ela deveria ser gerada em Deus. Nós teríamos que esperar algo de Deus para nós pedirmos. Porque a Bíblia diz que nós não sabemos como pedir, que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Se nós não sabemos como pedir, nós temos que esperar Deus falar alguma coisa conosco. Eu queria falar para você nesta noite. Deus vai ministrar sobre você nesta noite aquilo que precisa ser pedido. Deus vai ministrar na tua vida aquilo que precisa ser pedido. E tudo isso, irmãos, eu tenho para dizer, para finalizar, sobre o sacerdócio em nossas vidas, que todos nós precisamos ser tratados em uma área da nossa vida. Todos nós precisamos ser tratados. Deus sabe disso. Mas se nós, com humildade, encararmos a missão que Deus nos deu, Deus vai fazer nós um vencedor. Amém. Amém? E nós sabemos também que fazer a obra de Deus não é ganhar alguma posição. Porque Cristo se tornou escravo de Deus para estar em mim e em você. Diga assim, Cristo tornou-se escravo de Deus para estar dentro de mim e dentro de você. Amém. Glória a Deus. E precisamos, como servo de Deus, como homens e mulheres de Deus, buscar a perfeição em Cristo. Tudo que Deus colocar nas suas mãos, trate com a perfeição. Tudo que Deus falar para você fazer, faça com perfeição. Tudo que Deus te chamar, faça com harmonia e perfeição. Sabe por quê? Porque Deus não recebe nada que não seja perfeito para Ele. Amém. Glória a Deus. Se você vai fazer um trabalho, faça do melhor que Deus possa fazer. Faça o melhor. Faça o melhor. Amém? Eu quero dizer uma coisa para você sobre os céus. Nos céus, nós estaremos continuamente servindo a Deus do céu. Você sabia disso? Você sabia disso? Que nos céus nós vamos continuar servindo a Deus? Você fala, vamos seguir só aqui. Não, lá no céu vamos seguir a Deus também. E lá nós vamos ganhar um diamante para cada alma que nós ganharmos. Daniel capítulo 12, versículo 3 fala isso. Que cada alma que você ganha, você recebe um diamante. Glória. Preste bem atenção no que eu estou falando para você. Cada alma que você ganha um diamante lá no trono de Deus. Aleluia. É só um diamante? Não. Existe um rolo nos céus que estão registradas todas as almas que você ganha para Deus. O rolo nos céus escrito toda a tua atividade, tudo aquilo que você faz. Existe um livro escrito com o teu nome de tudo aquilo que você faz aqui na terra. Você sabia disso? Você sabia disso? Que tudo que nós fazemos aqui está registrado? E quando você chegar no céu, mesmo salvo, os anjos vão trazer o seu livro e vai abrir o livro. E tudo aquilo que você fez aqui na terra vai ser retratado. Você sabia disso? Lá no céu tem um lugar onde está guardada as nossas lágrimas. Toda lágrima que você perdeu aqui, que você deixou aqui, são recolhidas pelos anjos do Senhor. Quando você está chorando aqui no templo, quando você está chorando e perdendo as suas lágrimas, todas as lágrimas
lágrimas são recolhidas pelo anjo do Senhor e são levadas para o céu. E sabe como é que vai ser feito isso lá no céu, quando chegar? O anjo vai pegar essas lágrimas, vai colocar dentro de um livro, e esse livro vai ser aberto. E essas lágrimas vão ser expressas em tudo aquilo que você passou aqui na terra. Amém? Glória a Deus. É bom sabermos isso? É bom, né? É bom. Mas pastor, então agora eu estou numa situação complicadíssima, pastor, porque eu já tenho feito tanta coisa errada. E chega lá, quando o homem abrir o livro, eu estou no sal. Tem ninguém que está sofrendo. Vai nem dormir hoje à noite. Ih, rapaz. Sabe aquela hora que você vai no banheiro fazer coisa errada? Os anjos estão olhando para você. Sabe aquela hora que você vai para o motel? Os anjos estão olhando para você. Sabe aquela hora que você está olhando pornografia na internet? Os anjos estão olhando para você. Sabe aquela hora que você aceita cigarro de maconha? Os anjos estão olhando para você. Está pensando que está fugindo do pastor? De mim você não precisa esconder nada, porque Deus sabe todas as coisas. Você pode esconder de mim dos obreiros, mas Deus está lá, ó. Lá vai ter um outdoor nos céus. Vai ter um telão, maior que esse aqui, um telão geral. Aí o anjo fala assim: como é que foi sua vida aí, meu filho? Vai dizer: uma bênção, estou aqui no céu, mas agora vai ser a hora da justiça. Vamos lá, qual o nome aí? Hudson, bota o Hudson aí. Osmar, bota aí. Bruno. Tem neguinho, tem tanta coisa registrada, mas lá tem tanta coisa, porque graças a Deus o céu é eterno, não tem tempo lá. Porque é tanta coisa registrada que ele fez, que não tem nem, se fosse aqui não dava contra milhões de livros para publicar. Mas lá não, é eterno, tem tempo, não pode, lá. Não tem noite, não tem nada, só os cavalos voando. Quer dar uma voltinha, monta um cavalo e